Boa noite, galera, ou boa tarde, ou bom dia, né? Aqui é agora mais ou menos umas 10 horas aí eu gravando essa aula para vocês, tá? Dando continuidade ao assunto de raciocínio lógico, tá? Aula 3 ou 4, né? Vai estar aí aparecendo para vocês. Se não ouviu o último vídeo, vai estar aparecendo o card aí em cima agora. Caso não tenha visto, dá uma olhadinha lá, porque tá bem legal. E é um assunto que implica para você entender como a gente chega nisso daqui, tá? Por enquanto, nós vamos falar sobre um negócio chamado característica das proposições, porque a proposição ela tem uma característica própria. Então, para ser uma proposição, tem que ter uma devida, né, vamos dizer assim, regrinha, tá? Então, essas são as características. Tira um print para não ficar na frente de vocês, certo? Tá no meu Instagram também, se quiserem ir lá, eu vou até refazer o post para ficar mais legal para vocês salvarem e repostar lá, tá? Mas essas aqui são as regras básicas, tá? São as regras básicas. Então vamos lá. As características da proposição, né? Então, cara, uma coisa que, antes da gente começar isso aqui, que eu quero falar, é que quando vocês for pegar qualquer livro relacionado a isso daqui, vocês vão ver que existe muitas regras, mas muitas regras mesmo, tá? Isso porque em cursos mais avançados de lógica, vocês vão ver que elas são um pouco mais complicadas. Para existir uma proposição é bem mais complicado do que a gente fez isso daqui, tá? Na prática, em raciocínio lógico, você terminando na faculdade, a gente vai ver mais letras do que, de fato, frases, né? Então vai ter muito mais exigência na hora de formar uma proposição relacionada à frase, tá? Mas, o que você tem que saber? Qual é, vamos dizer assim, a espinha dorsal das regras dela? Cara, você basicamente sempre vai conseguir dizer se ela é verdadeira ou falsa, tá? Sempre. Por quê? Porque ela é um conjunto de axioma onde nós conseguimos provar se ela é verdadeira ou falsa, tá? Como a gente falou, ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso, lá na aula de princípios, tá? No caso, é verdadeiro ou falso. Aí tem lá os princípios do terceiro excluído, da não contradição e identidade, tá? Então você sempre vai poder dizer que é verdadeiro ou falso. É a regra principal, tá? E todas as outras regras e exceções e proibições também vai decorrer, querendo ou não, delas, dessa daqui, que é basicamente a primeira e mais importante, tá? E eu boto essa daqui justamente para vocês também entenderem mais algumas coisas que podem ser cobradas no concurso, na prova da faculdade, por aí vai, tá? Na escola eu acho vira muito difícil ter no ensino básico ter isso daqui, tá? Mas vamos lá. Então, o que acontece? Ela também pode ser uma frase ou sentença matemática, tá? Pode ser tanto uma frase do tipo, hoje é sexta, tá? Isso é uma proposição. Assim como eu falar que 2, a caneta tá fraquinha, 2 mais 3 é igual a 7, tá? Isso aqui também é uma proposição, tá? É uma proposição, tá? Não é preposição, não vai confundir com português lá. Proposição. E o que acontece? Eu posso dizer se isso daqui é verdadeiro ou falso. Logicamente, 2 mais 3 é falso, tá? Então, isso aqui também é uma proposição, justamente pelo fato de a gente dizer se é verdadeiro ou falso, tá? Então, grave isso. Pode ser tanto uma frase, hoje é sexta, por exemplo, como uma sentença matemática. Beleza? Outra regra, ter verbo, tá? Geralmente também vai ter algumas regras falando aí que vai precisar de ter um sujeito, tá? Mas não vai muito por essas exigências tão avançadas, tá? Mas em si tem que ter um verbo. Então, quando eu disse hoje é domingo, hoje é sexta, qual é o verbo? O é, né? Que ele é do verbo ser, tá? Então, toda proposição, quando for em forma de frase, vai ter no caso um verbo, tá? Ter sentido completo, tá? Ter sentido completo e não ser subjetiva é quase que a mesma ideia. Porque, por exemplo, vamos supor que eu pego uma pessoa aleatória na rua agora e bote ela aqui de frente. Todo mundo vai dizer se, ao mesmo tempo, se ela é bonita ou se ela é feia? Não, né? Por quê? Porque tem pessoas que vão achar ela bonita, outros vão achar mais ou menos, outros que vão achar feia, outros vão achar horrorosa e por aí vai. Então, a beleza, né? Como já dizia aí Aristóteles, ela é algo subjetivo, né? Diferente de Platão, Platão dizia que era universal, né? Se não me engano.
E Aristóteles dizia que ela era relativa, né? Não era algo que era universal. Então, é algo que vai da estética, vai, no caso, de pessoa para pessoa. Então, vai ser algo relativista, tá? Então, ter sentido completo e não ser subjetivo é quase a mesma ideia. Por quê? Porque nem todo, no caso, a proposição ela tem que ser algo universal. Então, se ela for verdadeira, tem que ser verdadeira para o mundo todo. Se for falso para o mundo todo, tá? Basicamente isso, tá? Outro exemplo aqui também poderia falar, sei lá, Bianca é. Tá, Bianca é o que isso? Não tem um sentido completo, tá? Então, isso não poderia ser uma proposição, tá? Então, vamos entrar agora na parte das proibições, certo? Primeira proibição, não ser subjetivo, como eu falei, né? Não posso, por exemplo, falar que, Bianca é bonita. É uma frase que, assim, gera um pouco de problema, porque alguns concursos públicos botam essas frases, tá? Ele coloca essas frases como proposição. E se ele botar essa frase como proposição, você vai fazer o quê? Você vai considerar que é uma proposição e pronto, porque você não vai contrariar a banca, tá? Mas frases em relação a coisas que são relativistas, né? Relativizar, para uma pessoa vai ser uma coisa, para outra pessoa vai ser outra, não vai ser uma proposição de fato, tá? Mas se a sua banca falar que é uma proposição, você considera e pronto, não vai discutir com a banca, tá? Não ser subjetiva, outra proibição, não ser um paradoxo, tá? O que seria um paradoxo? Por exemplo, a frase mais clássica que tem um paradoxo é a frase de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Essa frase tem significado? Tem, tá? Sócrates vai falar que em relação que é a limitação do conhecimento de uma pessoa. Mas aqui, no âmbito matemático, isso não tem nada a ver, tá? Então você vai considerar isso daí como algo que não tem um sentido, tá? Na matemática. Então, basicamente, paradoxo seria mais frases filosóficas, né? Tem uma frase também de René Descartes que eu gosto muito, que é penso, logo existo, tá? E também seria um paradoxo, tá? Então, essas frases não vão ser necessariamente uma proposição. Outra, não ter exclamação ou interrogação, tá? Apareceu interrogação ou interrogação, esquece, tá? Não ser imperativa, tá? Isso aí também às vezes gera um certo problema, mas quando tem uma frase com sentido imperativo, o que é imperativo? Uma ordem, venha já aqui, por exemplo. Isso não seria uma proposição, tá? Não tem como ser, porque uma ordem não tem como dizer se é verdadeira ou falsa, tá? E por último, não ser uma sentença aberta, tá? A sentença aberta é algo que ela é bem interessante, porque nas últimas aulas de raciocínio lógico, a gente vai ver os negócios chamados de proposição categórica, tá? Então, eu vou supor aqui esse exemplo. X mais 2 é par, tá? Então, vamos lá. O que acontece se eu colocar o X como 1? Bom, se eu botar 1 aqui, vai ficar 1 mais 2, que vai dar 3. É par? Não. Mas se eu colocar agora o 2, 2 mais 2, 4. É par? É. Agora virou verdadeiro. Tá vendo que, dependendo do valor que eu colocar aqui, vai ser ora verdadeiro, ora falso? Então, esse aqui é um problema, tá? Que a gente chama de sentença aberta. E não é proposição, tá? Lá na frente, quando a gente vê as proposições categóricas, né? Todo, algum, nenhum, existe, pelo menos um, algum. Lá, elas vão transformar essas sentenças em proposições, tá? Então é isso. Na próxima aula eu vou fazer alguns exercícios conceituais, vou colocar o arquivo no link do vídeo, tá? E aí a gente vai fazer um exercício de como montar isso daqui, tá? E segue aí, tá? Acompanha os vídeos antigos e obrigado, valeu!